Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Alguns achavam que era moda, outros tinham certeza que o estilo de vida se perpetuaria. Uma coisa é certa, é um exercício que fortalece o coração, reduz o risco de doenças crônicas, melhora o sono, reduz a pressão arterial, aumenta o colesterol bom, previne e também trata diabetes e emagrece. Mas a prática de correr vai muito além dos benefícios físicos. A corrida pode resgatar e salvar vidas. Para falar sobre o assunto e contar um pouco da sua história, convidamos o atleta Daniel Gomes dos Anjos, o Dago, como ele mesmo se intitula. Seja bem-vindo, Dago. Oi, gente, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história, né? Uma história de superação, e espero agregar o máximo aí com essa história motivadora, né? E mostrar que o impossível não existe para quem está determinado a vencer. Cara, eu tô vendo você agora e tô lembrando da foto que eu vi. Eu tô passada. Quem eu vê, a gente vai ter... é só olhar a foto do episódio, né, gente? Mas quem vê... Pra começar, conta pra gente como que você era antes de começar, para as pessoas que não puderem ver, vamos dizer assim, né? A foto, que só estiverem vendo estiverem nos ouvindo pelos aplicativos, né? Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou a correr? Do zero, né? Eu sempre começo com a história assim, meu novo ciclo de vida era uma vez... 13 de janeiro de 2021, onde eu passei por um momento tão delicado da minha vida, né? Já, no caso, assim, lá para trás já vinha sofrendo, mas ali foi a questão da mudança. Sofria com depressão, ansiedade. Em algum momento eu tentei tirar minha própria vida, né? Vivendo aí com várias compulsividades aí, alimentícias, com bebidas, muito sedentário. Sofri muito com essa situação, onde eu cheguei ao extremo, né? De chegar até o infarto, né? Foi com 36 para 37 anos. Muito novo e assim, foi uma situação assim, muito constrangedora para mim, porque eu convivi com aquilo ali mais ou menos uns 8 a 10 anos e não queria admitir o que estava acontecendo comigo. E entender que a depressão, a obesidade e a ansiedade, ela é uma doença, né? Eu era um cara doente, mas eu não queria admitir essa doença, por ser um cara alegre para as pessoas, mas eu tinha uma tristeza interna dentro de mim, né? Fazia a alegria das pessoas, mas não conseguia fazer a alegria para mim mesmo. Porque a depressão ela não está escrito na cara de ninguém e é uma coisa que o depressivo consegue mascarar, com aquela gargalhada, sempre com uma piadinha, mas por dentro tá sofrendo numa dor que ninguém vê. Exatamente, ele sempre mostra que ele tá até melhor do que os outros. Ele se torna, muitas das vezes, foi o meu caso, não sei como é o caso de alguns, né? Eu me tornei assim uma espécie de psicólogo de pessoas, né? Que pessoas vinham, procuravam conselhos, por eu ser um cara super alegre, mas ninguém nunca perguntou se eu estava bem. Ô Dago, mas deixa eu te perguntar, você falou que foram 10 anos. Quando que você começou a sentir essa dor interna? Quando que você consegue identificar quando que essa depressão começou? Quando você se deu conta da depressão? Então, foi a partir do momento, assim, que foram desencadeando várias coisas, né? Primeiro passo é onde eu não estava conseguindo dormir. Aí eu não sabia que eu tinha, fui descobrir depois de anos que eu tinha crise de pânico. Eu não sabia. Eu dormia... Você tinha quantos anos? 35, 36 anos. Tudo isso nessa faixa etária de 35, 36 anos? Porque veio uma situação, assim, mais intensa, né? Então, assim, já convivia com aquilo, mas aos 35, 36 veio mais intenso. Fui começando a ficar mais pesado, com colesterol mais alto, os triglicerídeos também alto e também o percentual de gordura corporal alto e, querendo ou não, a ansiedade foi desenvolvendo, assim, graus, né, assim, a palavra graus correta. Mesmo. Graus, e eu cheguei num limite. Foi onde eu estava tomando vários medicamentos e comecei a entender que eu não estava dentro de mim. Então, quando eu tive essa percepção, foi quando assim, eu cheguei exatamente no extremo para pedir ajuda ao médico, para trocar meus medicamentos. Precisava, assim, de algum recurso para poder mudar. E você tomou por quanto tempo isso tudo? Esse remédio eu tomei a partir do momento em que minha mãe faleceu em 2014, né? Eu comecei tomando miligramas, de 25 miligramas, aí fui passando para 50, aí foi aumentando até chegar a 100 miligramas. Ou seja, foram 5, 6 anos nisso aí. Um pouco mais.
Foi um pouco mais, né? Vamos botar aí uns 8 anos, assim, se medicando, né? Porque minha mãe faleceu tem 10 anos. A partir daí eu já comecei a desencadear. E a sua mãe viveu ou conviveu com você nesse quadro daquele cara obeso, daquele cara brincalhão, mas por dentro sofrendo? Você lembra de estar vivendo esse momento, mas na presença da sua mãe? Sim, eu vivi por vários momentos assim, uns altos e baixos, né? Tinha pequenas frustrações assim internas de não conseguir desenvolver, por procrastinar demais. Minha mãe sempre falava comigo: nunca baixe a cabeça diante do seu sonho, nunca deixe o seu sonho no travesseiro, acorda com ele, luta e vence. Só que eu não tinha força para isso. Aí, assim, a minha maior alegria era fazer minha mãe sorrir. E fazendo minha mãe sorrir, eu conseguia fazer outras pessoas sorrirem também. Porque a minha missão era essa, sempre trazer uma alegria para alguém. Só que eu nunca busquei felicidade para mim. Eu sempre procurei viver a vida do outro e acabei esquecendo do bem mais importante que eu tenho, que é a minha vida. E qual que era o seu sonho? O meu sonho inicial era poder, de fato, né? Hoje eu tenho, no caso há 10 anos, tenho um projeto social, né? Que eu ajudo famílias no Natal, durante datas comemorativas. Mas o meu maior sonho era me tornar, na época, um jogador de futebol, para eu ter condições de poder ajudar a minha família, né, dar uma vida decente para minha mãe e a partir daí retribuir tudo que fizeram por nós, né, que a gente sempre foi ajudado pela pastoral da criança, eles que fizeram a nossa casa. Minha mãe, desde então, ela falou: o dia que nós tivermos condições, nós vamos retribuir da mesma forma que fizeram por nós. A gente vem de família humilde, né, família muito pobre, a gente sempre foi assim, a roupa nova nossa era a roupa de alguém. Então, assim, vários natais, ano novo, eu passei com roupa usada, mas aquilo era uma felicidade para mim, que minha mãe ensinou, nos deu essa... nos ensinou a ter esse valor, né, de tudo aquilo que a gente valorizar recebe. tudo que chegar. Tudo que chegar. E aquilo era um motivo de satisfação pra gente. Por mais que vinham as chacotas na época, a pessoa fala muito de bullying hoje, de algumas situações, que lá atrás eu acho que eram muito mais intensos que hoje, né? Só não eram tão divulgados, que os meios de comunicações não permitiam chegar à informação que é hoje. Só que hoje... Eu não entendia também, né? Também não assimilava essas coisas. Por exemplo, gordofobia é algo que está no dicionário a partir de 2020. Ou seja, tem apenas 4 anos. Então, tem coisas que a gente realmente vai conhecendo. Mas antes da gente falar com o Dago, a gente dar sequência a essa conversa com o Dago, vamos falar ainda mais com o Daniel. Quem é você? Da onde você é? Conta tudo aqui pra gente poder entender. Porque, né, a gente vem falar sobre o que salvou, né? Essa virada de página. Mas antes da gente virar a página e mostrar por que foi virar a página, eu acho importante agora a gente resgatar. Daniel é quem? Filho de quem? Qual é a sua história? Da onde você vem? Vamos lá. Daniel Gomes dos Anjos, mais conhecido por Dago dos Anjos. Hoje, 39 anos, prestes a completar 40 anos. Venho da história de superação. Sou filho da finada Dona Marta Gomes da Silva, conhecida lá na nossa querida Itapuã como Martão. Um apelido carinhoso. Itapuã é Vila Velha, região metropolitana da Grande Vitória, para quem só está só nos ouvindo aqui no Espírito Santo. Na comunidade de pescador, Vila de Pescador ali em Itapuã. E sou filho do Josimar, né, dos Anjos, também falecido. Venho de uma comunidade de Vila de Pescadores, me tornei atleta recentemente, 3 anos. Venho hoje superando os meus limites através do esporte, onde venci a obesidade e me tornei maratonista. E aí essa inserção na corrida, como é que foi? Quando é que você vira a chave de eu preciso sair disso aqui e por que você escolhe a corrida especificamente? Então, igual eu falei, tudo começou em 13 de janeiro de 2023, né? Foi onde eu precisei virar a chave. Só que lá atrás, né, eu não cheguei a concluir, que o médico falou pra mim, se eu não mudasse de vida, no dia 13 de janeiro, dia 13 de setembro de 2020, foi quando eu estava prestes a completar aniversário de casamento, fui pedir ele para trocar o medicamento e ele falou comigo que se eu não mudasse de vida eu iria morrer. E tem um outro ponto, ele falou, se você não mudar de vida, além de você correr o risco de morrer, porque você está com 68% de gordura corporal, triglicerídeo altíssimo, enfim, a diabetes sua
nem se fala. Explodindo. Explodindo. Ele foi super radical pra mim. Falou, nessa real condição que você me apresenta aqui, você não tem condições de ser pai. Eu já era pai de uma menina, eu sou pai da Dani, né, que é minha primeira filha em outro relacionamento, só que a gente estava em processo, eu e minha esposa, de fazer a nova, minha esposa dar a luz pela primeira vez. Ah, ela tava grávida já? Não. Ela não, vocês queriam ela, Queriam, tá? né? Aí ela tava fazendo processo, parou um ano de tomar remédio e não tava nada encaixando. E ela fez um propósito, falou, ó, se dentro de tal data eu não conseguir engravidar, peço a Deus que não me conceda. A gente tava achando que era alguma coisa, assim, com ela, mas o problema era comigo. E quando eu recebi essa notícia foi onde mexeu comigo. A minha esposa, ela é personal. Ela é da área de educação física. Ela sempre me cobrou essa disciplina, mas eu achava que aquilo era uma cobrança que ela tinha. Eu sempre, na doença, eu achava que eu era melhor que as pessoas. Eu não queria admitir o que eu tinha e não era um corpo que ia fazer meu caráter. Só que eu não era questão de corpo. Era uma saúde física, mental e espiritual que eu estava sofrendo naquele momento. Aí quando eu virei a chave, o despertar foi a partir daí. Só que eu fui procrastinando ainda até sofrer um infarto. E foi a partir do dia 13 de janeiro que eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso virar a chave. E quando eu senti essa pressão muito forte, foi quando eu peguei o celular para ligar para minha esposa, que eu sempre friso, né? Essa fala que eu sempre... Quando eu pegava o telefone para ligar para ela, ia pegar para ela, eu sabia o esporro que eu ia tomar dela, a bronca. Eu falei para você isso e tal. Só que apareceu a mensagem de uma academia de CrossFit, falando que tinha um desafio para emagrecer em 15 dias. Aí eu aceitei esse desafio. E dentro desse desafio foi onde começou, dia 13 de janeiro de 2021, onde eu comecei, de fato, a atividade física e o projeto Mudança de Vida. Né? Ali eu comecei a praticar a atividade de CrossFit. Dentro da atividade de CrossFit tem corrida. E eu vi os caras correndo, eu falei, cara, o dia eu quero correr igual esses caras. Só que eu não podia correr naquela situação que os coaches me impediam, porque você não tem condições de correr ainda, você tá com sobrepeso, então você não pode também elevar demais a sua frequência cardíaca, você pode infartar. Então vamos fazer o processo consciente. E a partir dali, o que aconteceu quando chegou aos 15 dias foi o meu ponto de partida, que é onde eu eliminei 5 quilos e comecei a criar a paixão pela corrida. Só que veio o lockdown. E aí a pergunta dessa questão de mudança e tudo, como é que você começou a falar desse processo da corrida que você não pode fazer de imediato? Como é que foi esse processo de acompanhamento para você começar a efetivamente poder chegar na corrida que você desempenha hoje, que você consegue chegar lá? Como é que é esse processo de acompanhamento? Como é que é esse processo? O que envolve? E para quem quer chegar, vai primeiro no médico, vai primeiro na academia? Qual é o caminho? Cara, o primeiro passo é que eu falo. Hoje eu não querendo assim promover, né, empresa e tal, mas eu procuro falar para todo mundo que procura correr. Primeiro, faça exame cardiológico para ver se você está apto a fazer atividade. Isso aí todo mundo tem que fazer, né? Pra saber como é que tá os batimentos, como é que tá a pressão. Um check-upzão, né? Check-up para qualquer atividade. E para corrida, como se trata de endurance, né, uma atividade de alta intensidade, eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade de fazer esse check-up, porque a partir dali você vai ver se você está apto ou inapto para fazer atividade. Não que você está proibido, mas a gente vai encontrar o melhor método para poder você fazer um processo consciente de transformação, né, que não foi o meu caso. E aí, na verdade, achar o problema e começar a corrigir para chegar onde você quer. Exatamente. Não é ficar paralisado. Exatamente. Porque as pessoas falam assim, até fiz uma postagem recentemente. Eu preciso me preparar para começar. Não existe isso. Como você prepara a parada? Se você quer buscar uma coisa, você tem que iniciar. Não importa se você vai caminhar, se você vai buscar primeiro o processo de exame, mas você precisa caminhar. Sair daquela zona que você está em busca daquilo que você quer. Então, que muitas pessoas falam assim, eu preciso me preparar para começar. Como que você se prepara a parada? A melhor forma de se preparar é em movimento. Corpo em movimento gasta energia, gastando energia você constrói saúde. Ô Dago, além da perda de peso, recuperação nas questões de depressão e da esterilidade, quais outros pontos melhoraram na sua vida nesses 3 anos e 9 meses, né? Nesses mais de 3 anos, quase 4 anos. Melhorar todos os pontos. E o principal deles foi a consagração de ser pai. Prestes a fazer minha primeira corrida assim, de competição.
minha esposa me deu uma notícia assim, radical. Tava indo pro aeroporto, ó, você tá onde? Tô em tal lugar, tô grávida. Aí já bateu aquela emoção, eu falei, como assim? Já tenho o meu primeiro troféu nessa corrida da vida. Exatamente. Então, assim, eu sempre faço isso como um marco importante, né? Eu tenho vários, mas eu acho que esse foi o fator mais importante, assim, que eu não consigo dimensionar outro a não ser esse, porque eu tava sem vida, quase tirei minha vida e depois de um ano eu pude gerar mais uma vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante para mim. Além da saúde física, né, que veio como consequência, melhorar o meu mental e a parte espiritual. Você eliminou algum remédio daqueles 6? Eu, depois de 2 meses que eu estava em atividade, eu já não estava tomando medicamento por conta própria, porque o remédio já estava me fazendo mal. Ai, mas o médico suspendeu? Então, aí é que eu vou entrar em detalhe. Eu suspendi porque o remédio estava me fazendo mal, aí 3 meses depois eu fui no médico. Ah, ó, tá vendo, gente? Tava indo muito bem. Entendeu? Tava indo direitinho. Tem uns pontos que eu tô falando assim, eu passei por umas situações que eu não aconselho, né? Então hoje eu senti na pele tudo, então preparo as pessoas de uma forma mais consciente. Eu não busquei o cardiologista no início para saber o que eu poderia ou não fazer, então assim, fiz tudo reverso. Eu senti no corpo um sofrimento que eu pedi para Deus, falei, eu quero sofrer. Eu quero sofrer para ver o que minha mente é capaz de suportar. Porque eu preciso mudar. Dentro de um conforto, tudo é fácil. Então, vamos ver o que eu sou capaz de enfrentar dentro de um desconforto. Então, assim, naturalmente, eu estava fazendo atividade tomando medicamento. Só que chegou um tempo que eu estava me sentindo muito fraco, a minha pressão estava caindo demais. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Estou me alimentando direito, estou perdendo peso. Aí eu comecei a parar de tomar os remédios. O caminho correto, só para ressaltar, quem tá nos ouvindo, era eu modifiquei minha vida seguindo a orientação do médico, vou voltar ao médico para falar, doutor, olha, eu já tô emagrecendo, mas ele não fez isso. Olha a consequência, segue. Aí o que aconteceu? Começaram a chegar mensagens pra mim. Cara, se você for no médico, ele vai pedir pra você parar de fazer atividade. Porque você tem 2 lesões no joelho, não são lesões comuns, são lesões de ligamento. A primeira lesão que eu tive foi com o futebol. Aí o sobrepeso foi desgastando a cartilagem, foi deixando um pouco mais fragilizada a minha perna, sem musculatura. Então o corpo sentiu bastante, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei, comecei a abrir mão dos remédios e comecei a receber mensagem. Cara, você vai no médico, ele vai te proibir de fazer isso, aquilo, porque você já infartou, você tem problema no joelho, você teve pressão, assim, histórico de família. Começou a me dar pânico. Eu falei, eu não posso parar, porque se eu parar... Esse tem sido o meu melhor remédio agora, Exatamente. Né? Eu falei, eu não posso parar, então eu não vou no médico. Eu falei assim, eu não vou no médico porque se ele pedir pra parar, eu vou continuar. Eu não posso parar de fazer isso aqui. Isso aqui começou a me gerar uma satisfação muito grande. Eu tava com 6 meses já, praticamente. Aí foi quando eu entrei nessa clínica que eu trabalho hoje. Entrei nessa clínica e tudo começou a acontecer. Uma clínica de cardiologia. E automaticamente Deus abriu as portas, os médicos viraram meus amigos. Aí conheceram um pouco da minha história e me ofereceram os exames. Aí eu fiz procedimento todo natural. Eu lembro como se fosse hoje. O que você faz nessa clínica? Eu trabalho como porteiro. Ah, o Dago é porteiro e corredor. Isso. Aí o que acontece? Quando ele pegou, né, o exame para olhar e pegou todo o relato que ele tinha atual, ele falou, não é a mesma pessoa. Aí eu mostrei a foto para ele, 68% de gordura corporal, já tava com 18% de gordura corporal. Tava com peso já bem alinhado, né, tava com 90 quilos, hoje eu tô com 88, e ele falou bem assim, cara, aí eu passei a situação para ele, do remédio que eu parei, ele falou, só me promete uma coisa, que você nunca vai parar, porque o que você fez foi arriscado, mas o que você fez foi muito saudável para você. Hoje, o que você me apresenta aqui é um cara de 38 anos, quando eu fiz, né, a consulta com ele, com aparência de 22. A sua idade metabólica está de 22 anos. Seu coração parece um coração de um menino de 14 anos. Então, assim, meu coração era tomado por gordura, meu fígado era tomado por gordura. Então, assim, ele falou, o que eu vou pedir é para você continuar, não pare, porque você precisa mostrar para as pessoas que é possível. Muitas pessoas no seu caminho ali iriam procurar o recurso de medicamentos, cirurgias, e você mostrou que é possível sim, através da atividade, fazer isso. Então continua. Você só não pode influenciar as pessoas a fazerem o que você fez. É isso aí, por isso que eu tô reforçando que foi o fator sorte, né, dele ter, porque ele poderia ter feito o caminho inverso, voltado ao médico e falar, doutor,
como é que eu tô hoje e esses remédios estão me fazendo mal. Talvez os médicos falaram, você vai tirar você vai tirar todos, ou você vai substituir por esse e a gente vai desmamando, porque provavelmente esse é o caminho certo. Não sou médica, mas acredito que... Não, exatamente. Foi exatamente o que ele falou comigo. Só que ele falou, hoje, graças a Deus, você não precisa tomar remédio nunca mais na sua vida. Só você continuar fazendo o que Então, você tá hoje, a sua saúde mental foi salva pela corrida, pela atividade física. A gente está falando do sucesso da vida do Dago pela corrida, mas toda atividade física tem uma importância muito grande. Mas foi com a atividade física corrida que ele conseguiu dar essa virada de chave na vida, mudar uma página e os resultados que a gente vai continuar falando aqui. Mas toda atividade física, começando pelo médico, acompanhamento com o médico, tudo isso. Porque a gente escuta muito, caramba, fulano tão saudável, morreu. Talvez ser realmente é saudável quando tem esse acompanhamento, né? É saudável de fato quando tem uma forma de viver a vida com atividade física, tendo a sua fé, tendo um trabalho, tendo uma vida, né, teoricamente, o que a gente assiste. Eu costumo dizer aqui na redação sempre, a vitrine é muito importante. Então, às vezes, a pessoa tem uma vitrine maravilhosa, né? Mas o saudável é quando tem, de fato, acompanhamento com profissionais. E no andar das corridas, né? Você transformou, já teve maratona que você fez. Como é que foi chegar nessas maratonas e qual a sensação de ter alcançado? Correr uma maratona, são aí 42 quilômetros, 195 metros, para ser bem preciso. Então, assim, é bastante coisa. Você não faz isso de um dia pro outro. Como é que... qual a dificuldade que você teve para chegar nessa quantidade de quilometragem, né? Como é que foi esse processo? O que você considera um fator essencial para você ter conseguido chegar lá? Cara, seguinte, é outra coisa arriscada também. Eu sou meio maluco, tá? Mas ele tá... gente, a gente precisa também dar uma desculpa aqui pro Daniel, né? A gente precisa entender que ele tava buscando... Sabe quando a gente tá desesperado, que a gente tá buscando muito, eu preciso me libertar? Ele tava pedindo socorro. E a corrida dava socorro a ele. Então, dá socorro a ele, assim como atividade física para todo mundo. Então, assim, tem muitas coisas erradas que ele fez, que ele tá contando que é preciso que ele conte, pra gente não fazer igual. Exatamente. Então, vamos lá. Talvez se eu buscasse essa ajuda, talvez o desempenho... Mas você estava doente mentalmente. Estava doente então, mentalmente. A gente está falando que muita gente vai se identificar com essa doença mental, que é hoje o mal da sociedade, mas que a gente pode fazer de outras maneiras. Então, se eu estou ouvindo e conheço alguém que esteja com uma saúde mental abalada, eu posso ajudá-lo com orientações melhores. Mas a pessoa com saúde mental, às vezes, não consegue absorver. Então, a gente tem que entender... Porque essa é a história do Daniel. Então, é a sua história que a gente vai A história real, ela impacta e às vezes acaba fazendo a pessoa acreditar que é possível. Então, quantas corridas você chegou até chegar à maratona e as dificuldades nesse processo para poder manter a pergunta do Couto? Então, eu fiz uma corrida até chegar à maratona. Aí, como é que é o processo? Fiz uma corrida para chegar até a maratona. Uma corrida de quantos metros? Não, uma corrida de 15 km foi a primeira São Silvestre. Foi de 15 km. Só que aí o que acontece? Eu me preparei, aparentemente, quando deu o lockdown, né? Quando eu falei que deu o lockdown, fechou as academias, fecharam tudo. Eu me escondi na cidade onde minha avó mora, em Ipatinga, e falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu parar, eu vou surtar. Meu corpo tá pedindo para gastar energia, eu preciso fortalecer mais a minha mente, que eu não tô preparado. Aí o que aconteceu? Eu fui para Ipatinga, na cidade que minha mãe nasceu, minha avó mora, e me isolei lá durante 1 mês e meio para 2 meses. E lá eu comecei a treinar na ladeira, eu não sabia correr direito, e fui caminhando, correndo, e fui entendendo o processo de sofrimento. Porque eu preciso fortalecer a minha mente para encarar de frente o que eu estou vivendo. Então, assim, enquanto eu não melhorar o meu mental, o meu físico não vai valer de nada. A cabeça é a coisa mais importante que nós temos. Você já tinha esse entendimento ou você queria... Eu queria. Eu tô aqui imaginando que quem tá nos ouvindo pode também passar por isso, que às vezes a gente tá com a cabeça sofrendo tudo, a gente quer extravasar e pedir socorro, e do outro lado fala assim, eu quero agora ver meu corpo sofrendo, para ver se eu sofro em outro lugar, para dar um refresco aqui em cima, deixa eu sofrer em outro lugar para ver se aqui diminui. Isso. Isso, para me ter o controle. Eu não tinha o controle. Eu era como eu sempre usava, eu era como uma marionete. Eu era conduzido pelo que os outros falavam. Eu falei, agora eu preciso ter autonomia própria. Então, quando eu tomei essa decisão, eu me isolei. Como eu não estava num lugar, no meu habitat natural, eu estava tomando apelido
aquele gordinho que tá achando que é atleta. Eu tava em outro lugar, só que aquilo não me afetava, como se eu tivesse Ninguém aqui. me conhece aqui Ninguém pra me falar o que você conhece. quiser. Então eu comecei a levar aquilo ali como estímulo. E fui me preparando. Isso foi em fevereiro. Aí fui me preparando de fevereiro até a data do meu aniversário, 2 de maio. E quando eu fiz um propósito de juntar a ação social que eu tenho de Natal dentro do meu aniversário para poder ajudar famílias. Eu falei, vai ser a forma que eu vou ter que me manter ativo na atividade. Arrecadei alimento, fiz um desafio para fazer uma corrida no Rio de Janeiro, da praia do Leme, na Mureta da Urca, até a Barra da Tijuca, 27 quilômetros. Eu nunca tinha corrido isso. Eu criei esse desafio para poder gerar um estímulo maior, um sofrimento para o corpo, para tirar da mente ainda algumas coisas que estavam me pesando. Consegui um parceiro para poder fazer esse trajeto comigo e ali eu entendi. Terminei, eu falei, eu vou correr as 7 maiores maratonas do mundo. Aí quando eu fiz isso dentro de um grupo de amigos, todos riram de mim. Até então não tinha participado de nenhuma corrida oficial. Apareceu um convite para eu poder participar da minha primeira corrida, que era em dezembro. Isso eu fiz em maio, aí eu só fui fazer minha primeira corrida oficial em dezembro, que foi dia 31 de dezembro de 2021, que foi a São Silvestre, 96ª São Silvestre, que eu corri os 15 quilômetros. Ali começou minha história na maratona. Como que você foi conquistando as outras maratonas, né? Porque você falou de 15, aí tem a grande, que é de 42, que é a maratona completa. Como é que você foi conquistando uma a uma? Aí, assim, só voltando um pouquinho lá atrás para dar o gancho, todo mundo me criticou porque eu pulei etapa, né? Era para começar por 5, passar pelos 10. Eu saí da São Silvestre, olha para você ver como que são as coisas. A rede social, onde ela tem um poder de alcance. Eu estava na fila da retirada do kit. Eu não tinha feito a corrida da São Silvestre. Um rapaz me reconheceu e falou, cara, você é o cara lá do Espírito Santo e tal, assim. Pô, irmão, eu te acompanho, eu vejo lá que massa, história de superação e tal, parabéns, continua. Eu vi que você colocou uns volumes de treino, assim e tal. Você tem perfil de maratonista, cara. Você tem perfil de maratonista. Por que você não experimenta maratona? Eu falei, cara, minha primeira corrida vai ser agora, eu nunca corri. Assim, eu tô com frio na barriga. Não, cara, você tem perfil, você consegue. Aí falou comigo. Aí eu olhei pra camisa que eu fiz, que eu tô assim, da Água dos Anjos superando os limites. E colocou pra mim assim, ó, se você topar, eu te dou a inscrição da Maratona de São Paulo pra você correr em abril. Olha só, saí dessa corrida, aí foi quando chegou, voltei dessa corrida, passaram-se alguns dias, foi onde minha esposa deu o sinal de que eu tava indo pra Curitiba, da gravidez. Aí logo em seguida eu embarco pra São Paulo pra me correr a minha primeira maratona, sendo minha segunda corrida oficial. E dali pra cá, quantas foram? Então, hoje eu tenho 11 maratonas. O ano passado eu corri a maratona de Berlim. E falando sobre a maratona de Berlim, eu estou no processo para poder correr a Berlim em 2025, buscando apoio e recursos para poder, se Deus me abençoar, voltar àquela cidade maravilhosa, correr a maratona mais charmosa do mundo. Corri em Buenos Aires em 2022. Corri agora em Assunção, eu fui o único capixaba, corri a maratona de Assunção no Paraguai, agora dia 25 de agosto de 2024. Também corri a maratona do Rio, corri uma maratona em Curitiba, tenho 3 maratonas virtuais e estou prestes a concluir os... O que é maratona virtual? É uma maratona que você não consegue participar dela presencial, você puxa dentro do aplicativo da corrida em tempo real. Exemplo. E aí você corre aqui... Eu corro aqui... Entendi. E eles entrego o contam resultado lá. pra lá. Entendi. Entendeu? Eu não consigo participar da prova, né? Não consegue viajar, se deslocar. Isso. Aí eu participo dela virtual. Aqui, no mesmo tempo de largada, eu apresento o meu tempo pra eles emitem o certificado pra mim. Que legal. E qual foi a corrida mais emblemática da sua vida? A mais emblemática foi de Berlim, né? Porque ela tem uma história, né? Tem uma representatividade muito grande, né, na minha vida. Não posso também abrir mão da São Silvestre, mas Berlim foi o ápice, né? Porque além de eu olhar e ver que tudo que parecia impossível se tornou real, desde a perda de peso, mudança de vida, e quando eu determinei sobre a minha vida que eu iria correr as 7 maiores maratonas do mundo, eu já tenho 2, faltam 5. Eu vejo que ela foi um marco, né? Foi a primeira vez correndo na Europa, correndo num lugar diferente. E foi a primeira vez que você saiu do Brasil ou não? Não, fui pra Argentina em 2022. Ah, tá, da Argentina foi primeiro. Aí já rodei... foi pro Paraguai, Argentina. E cheguei na Europa. Agora estou em busca das maratonas de Londres, Tóquio, Chicago, Nova York e Boston, né? Para poder compor... Se Deus quiser. Nós vamos conseguir. Sua mãe falava, não é? Tem que acordar com o sonho e correr atrás. Exatamente. Correr atrás não, correr na frente. Correr.
A gente vai caminhando para o final do nosso episódio, mas eu não quero encerrar sem antes de você dizer 3 coisas que você errou nesse processo e 3 conselhos para quem quer começar. 3 coisas que eu errei. Primeiro, foi não ter procurado um médico para poder fazer exames. Segundo, ter parado de tomar medicamento. E terceiro, não ter buscado ajuda às pessoas que estavam próximas de mim. A minha esposa, meus amigos de verdade, que estavam tentando me ajudar. Eu afastei eles de mim para depois reconstruir, isso foi difícil. Ou seja, médico precisa sempre e rede de apoio, que é o que a gente sempre fala aqui. Exatamente. E o conselho que eu dou, hoje como atleta, tenho 92 corridas oficiais, 11 maratonas, 9 meias maratonas e outras corridas de 5, 10, buscando esses objetivos maiores para a vida, que são as maratonas internacionais. E hoje me tornei um preparador de pessoas, né? Hoje, além de ser um incentivador, motivador, estou treinando algumas pessoas para a corrida que vieram pedir ajuda e que tiveram uma melhora muito grande na sua vida, não só física, mas espiritual e mental também. Eu trago um conselho para você: procure estar sempre perto de pessoas boas. Evite gastar energia com pessoas que só consomem a sua energia. São pessoas que reclamam, não agradecem. Nem sempre é fácil identificar essas pessoas, mas a partir do momento que você identificar, se afaste. Se afaste, porque às vezes o que acontece para fazer o desfecho? Essas pessoas só vêm para entregar a carga pesada dela e roubar sua carga boa, sua energia. E você acaba vivendo a vida de outra pessoa. E para fazer o desfecho total, é que eu falo uma frase que eu aprendi com um grande comediante, né, que é uma frase que marcou a minha vida. Viva, porque viver é diferente de estar vivo. Você está vivendo ou você está vivo? Então, assim, faça essa reflexão, porque eu acho que é muito importante. A vida é o bem mais sagrado que nós temos, eu acho que é algo que devemos cuidar. E eu posso falar isso com propriedade, que eu era um cara que estava quase morto e hoje estou podendo viver uma vida, assim, um padrão de vida, assim, que eu não abro mão nunca. Não é só pela corrida, é simplesmente por poder ter energia para poder pegar minha filha no colo, por subir uma escada, por não tomar um medicamento e por poder fazer o que eu quero fazer sem me preocupar com tempo, distância, ter autocontrole sobre si e se colocar como a sua maior prioridade. Muitas das vezes você dá mais prioridade para os outros do que para você. Então se coloca como prioridade, porque eu acho que a sua vida é muito mais importante do que a do outro. E se você não tem condições de cuidar de si, como que você vai cuidar do outro? É isso, e assim a gente vai encerrando esse episódio do ES Ouve, que tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. E como disse Dago, vivam, vivam, vivam. Até a próxima. Valeu. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.